Boa noite, Boa tudo noite, bem? tudo jóia? Aqui é Juliana Cel, Cláudio Schuster. Somos casados, fomos casados, Ato confusão. falho. Fomos casados durante 15 anos e faz 6 anos que nós estamos separados. E estamos numa experiência de sermos vizinhos no mesmo terreno, mas em duas casas, para a gente compartilhar o cuidado com os filhos. E agora a gente está compartilhando esse projeto de falar sobre comunicação não violenta, falar sobre separações mais harmônicas e relacionamentos de todas as formas. E hoje nós temos uma convidada bem especial, né, Cláudia? Hoje a gente conversa com a Paula Brito, é advogada e ela tem um trabalho, né, tem Vários. várias ações nessa área da separação e ela criou um manual com várias dicas de separações mais amigáveis, né, que é o tema do nosso Dicas para Separações Mais Amigáveis. Isso serve para as pessoas que estão separando, para pessoas que têm amigos e amigas que estão separando. Boa noite, Boa Paula. noite, Oi, Paula. boa noite. Tudo bom? Tudo certinho aqui? Deixa eu... Tudo Vamos ver certinho. se a imagem está ok. Se não estiver ok, alguém nos avisa, por favor. Aqui está chegando tudo Tá. tranquilo, tudo certinho. Vamos ver, tá tudo certo. Tudo- Acho que tá Perfeito tudo aqui bem. ouvindo vocês. Então tá. Então tá, Seja obrigada. bem-vinda aqui ao nosso Tudo Junto Separado. A Eu que gente estava falando agradeço um o pouquinho, convite. a gente estava falando um pouquinho aqui só na abertura da nossa experiência, né? Que começou esse ano de abrir esse canal para debater questões relativas aos relacionamentos, né? A gente resolveu expor um pouco a nossa experiência de morar junto no mesmo Separado. espaço, né? Mesmo estando separado, com filhos, tal. Depois pegou o período da pandemia também, e mesmo assim a gente mantém uma boa comunicação, uma convivência harmoniosa. E a gente pensou na ideia então de expor isso. E a partir daí a gente tem feito vários vídeos e lives com temas relacionados, né? A isso. Então esse é o nosso objetivo aqui. Nessa entrada, né, nesse mundo mais virtual, a gente acabou vendo, né, que tinha o teu canal, esse manual sobre a separação, e ficamos super curiosos, né? Nós nos separamos faz 6 anos e a gente não teve acesso ao manual. Foi sem manual. Né? Foi sem manual mesmo, mas eu trabalho como psicoterapeuta e vejo também que são momentos muito delicados, né, de um processo tanto de um lado quanto do outro, e a gente achou super interessante poder conhecer, né, ter algum material pronto para poder orientar as pessoas que estão começando esse processo. Para começar, Paulo, eu queria perguntar para ti assim um pouco da tua trajetória, né, um pouco do teu trabalho e como que chegou, né, nessa ideia de fazer de organizar as orientações, as dicas, enfim. Uhum. Juliana, só quanto ao teu comentário, certamente, né? Eu tô condicionada a não fazer nenhuma pergunta. Eu estudei um pouquinho vocês ali, porque fiquei muito curiosa, né? Então, só quanto ao teu comentário, certamente vocês não precisaram do manual da separação, que conduz exatamente a isso, né? A possibilidades de bons divórcios. E essa é o que o manual pensa, é o que a Paula pensa, e é assim que como eu trabalho. Eu estou saindo de uma palestra numa faculdade de psicologia, há pouco, falando sobre direito de família, e contei que eu estava vindo conversar com vocês, né? E ficaram todos muito curiosos. E Uhum. falei sobre essa questão, assim, do quanto a gente acredita, né? Então, quando a gente tem, mesmo que atípico, uma história como a de vocês, ela só vem para reforçar que todas as possibilidades existem e a gente pode acreditar e trabalhar nelas. Então, Cláudia, assim, o Manual da Separação, ele surgiu por duas razões, né? Primeiro, porque eu passei por um divórcio também e atendo e faço trabalho em direito de família. E uma coisa que a gente vai percebendo na experiência é que as histórias, a maioria delas, né, se repetem. Então, às vezes, eu ouvia um depoimento ou uma narrativa em relação à dor, algum fato, e logo depois entrava uma outra pessoa no escritório com a mesma situação. E a minha vontade era assim, volta e sentem para conversar, porque tá todo mundo na mesma. Né? Então, Sim. isso eu aprendi ao longo da advocacia, assim, do tratamento familiar, que quando a gente normaliza a situação, quando a gente fala sobre aquilo que realmente acontece, né, e fala dessa forma despida, assim,
com coração aberto, a gente ajuda mais alguém, né? Então, certamente, o exemplo de vocês, o meu exemplo, a forma como a gente trabalha, né, com as questões, possibilitam alguém em algum lugar pensar sobre isso. Por que não, né? Por que a gente não pode fazer? Então, a minha história, ela se dá de relatos pessoais, né? O livro traz muitas questões, assim, e por isso também, ao assistir divórcios, pontua em 20 passos o porquê que, se mais ou menos a gente seguir aquilo ali, a gente termina num lugar melhor, né? Faz essa prospecção de futuro, que às vezes a gente está tão comprometido com dor, com dificuldades, com medos, com incerteza do amanhã, e às vezes a gente não consegue olhar que mais para frente, né? Essas coisas tendem a passar e a gente pode desejar estar num lugar melhor. Então, eu me senti autorizada, eu gosto muito quando a gente tem a própria experiência, né? Então, aquela pessoa que é mãe, que é pai, ou quem passou por um divórcio, tem uma propriedade muito maior para falar sobre essas questões, né? Então, me senti autorizada, tem um retorno muito positivo, porque já está acontecendo, e não é à toa que nós três estamos aqui conversando, que o perfil que me busca já é um perfil que, mesmo envolvido num conflito, ele busca uma solução mais consensual. Ele tem uma visão mais afetiva, normalmente são pessoas que estão, pelo menos, com o objetivo de querer um divórcio com um final feliz, né? Se possível, e é possível, terminar da melhor forma. Então, por isso, a construção do manual. Só me lembrei de uma, desculpa, eu me lembrei de uma advogada que a gente entrevistou bem no início, né, que a gente começou com as lives, a Cláudia, e ela falou que, assim, que ela via do ponto de vista dela, às vezes da cliente, que dava para resolver uma situação ali no divórcio de uma forma mais tranquila, né? E ela se colocava como mediadora, ela tem curso de mediação e tal. E ela via assim, mas às vezes tinha advogados que queriam ir partir para a briga. Não necessariamente era uma tradução do cliente, era já um formato de fazer aquele jeito do divórcio, já vamos brigar, vamos decidir. E ela disse, nossa, o advogado ele tem um papel tão interessante num divórcio que ele pode ou ir direto para um ataque ou tentar mesmo essa mediação. Por isso que eu acho o teu trabalho incrível, porque você não está querendo uma briga entre clientes, está querendo ajudar as pessoas a se sentirem bem durante esse processo, né? Juliana, tu traz uma coisa que a gente estava falando agora, né? Eu tô quentinha, né, com o pessoal da psicologia aqui, que são os vínculos, né? A gente identifica no processo do divórcio 3 vínculos efetivos, que é o vínculo conjugal, que muitas vezes o conflito se dá pela dificuldade de romper essa conjugalidade. O vínculo financeiro, que une pessoas, que traz dependência, né? E que isso persiste, permanece ou dificulta. O vínculo parental, que é aquele vínculo real, esse sim, vocês dois podem ser um ex-casal, mas serão eternamente pais dos mesmos filhos, esse vínculo continuado. E aí eu trouxe uma questão que fazia tempo que eu não falava, sobre o vínculo adversarial, que é quando tu pega um profissional que tem essa postura mais litigante e que, na verdade, ao representar o seu cliente, ele acaba alimentando aquele conflito. E quando a gente atende alguém, a pessoa costuma se vincular, né? Então, afetivamente, ela traz questões muito íntimas, né? Privadas, acaba contando as suas questões e forma esse vínculo. Então, é muito perigoso, porque pode ser para o bem e pode ser para o mal, né? Então, a gente tenta trazer essa possibilidade de que a gente tem como representar alguém e buscar, e aí eu vou ficar falando sobre isso, esse exemplo de vocês, o norte, o que diferencia é o que tu prioriza. E se tu prioriza o bem-estar dos filhos, né? Essa é o primeiro, naquela bifurcação que a gente vai fazendo na vida, ela vai te levar para um lugar melhor. Bom, ok, em detrimento das minhas dores, a minha prioridade são os meus filhos. Isso é um fator. Sim. E o segundo fator, que aí eu não vou devolver como pergunta, mas eu imagino que sim. Outra questão, se tu me pergunta, ajuda. É essa sensação de esgotamento de possibilidade. Quando a pessoa olha e diz assim, eu fiz tudo por este casamento, eu fiz tudo por essa relação. Eu simplesmente chego num ponto, e eu brinco com as minhas clientes, que é um ponto que a gente sente, que a partir dali, ok, agora é a desconstrução do vínculo conjugal e a gente pode continuar se dando bem como pais. Acho que tem a ver, sim. A gente chegou nessa conclusão, né, de que tinha chegado a um limite, uma parte, mas que
outras, né, a amizade, a relação com os filhos, isso seguiria. Como a gente vai conseguir fazer isso da melhor maneira possível, né? Essa era a nossa questão que a gente foi construindo, né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte, a gente, às vezes, na nossa experiência, em outras lives, enfim, algumas pessoas colocam para a gente que, vocês são diferentes, vocês são excepcionais. Para as pessoas parece difícil resolver esses nós, essas dores, né? E elas parecem que até se conformam com isso e ou vão para a briga, ou, enfim, elas parece que não tentam superar. Esse é um problema, como você verifica, assim, né? E também queria que falasse sobre isso, né? Que não é impossível, né? Pelo contrário, é muito possível e é muito melhor, né? No final das contas, pode dar um pouco mais, é uma trajetória que não é fácil, lógico, mas eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência nisso, né? De casos ou pessoas que experimentaram tentar cumprir né? Tentar esse caminho que, por exemplo, tu aponta, e os resultados, como é que as pessoas se sentem com um resultado positivo. Eu vi um vídeo teu que tu fala como é que as pessoas têm um olhar de que vocês seriam mais evoluídos, não é? Mais evoluídos na forma. Na verdade, assim, ó, possível, claro que entre aí, não, a gente não tem que desmerecer, né? Tem um mérito pessoal de quanto aquela pessoa realmente se conhece, o quanto ela encara, né, as relações, o quanto ela cuida das relações, o cuidado da relação. Né? As pessoas acabam, a gente percebe no final do casamento, elas se perdem ao longo do tempo e elas perdem a comunicação, a escuta e o cuidado. Então, quando a gente... E isso é uma forma também de trazer uma técnica da mediação. Eu tenho uma capacitação teórica em mediação. Quando a gente traz para o afeto. Então, a gente lembra que naquele momento os filhos foram gerados com afeto, em algum momento. Ou até às vezes no momento de conflito, às vezes eu sou meio dura e digo assim, mas esse é o pai que tu escolheu. Mas foi com essa pessoa que tu casou. Quando tu acaba trazendo por essas questões, tu volta para aquele ponto que se perdeu do cuidado. Então, assim, tem pessoas que têm mais estrutura emocional, né, para enfrentar melhor, né? Esse autoconhecimento, ele é muito importante. Pessoas que são mais independentes também emocionalmente. Um dos passos do manual chama assim, separar estando casada. Quando tu exercita Quando tu exercita esse ficar sozinho, né? Quando as pessoas se bastam emocionalmente, se bastam financeiramente, e isso facilita, né? Então, as pessoas que têm isso a seu favor têm uma caminhada mais fácil. E também tem aquele comprometimento da dor, né? Tu tá tão preso naquilo. Hoje ainda falei, tem estudos que mostram que as pessoas cognitivamente elas estão atrapalhadas. Então, às vezes eu ouço assim, não sei como é que eu fiz aquele acordo, porque naquele momento nem pensar direito a gente consegue. Então, olhar para um casal, imagina eu nesse momento, fazendo de conta, estou morrendo de dor, me separando, eu olho para um casal que consegue conduzir de uma forma melhor, chega a dar raiva, não tem condições de chegar nesse ponto que estão chegando. Né? Então, quando eu disse, fui convidada por um casal que apresenta essa situação, e aí eu acho importante a gente dizer assim, ó, existe um número de coisas que acontecem com maior frequência. Mas não quer dizer, e aí eu trago uma questão da guarda, por exemplo, que eu falei. A gente tem uma guarda compartilhada, essa é a guarda legal. Não quer dizer que na convivência a gente não pode estabelecer coisas que sejam melhores para aquela família. Né? E aí não cabe o julgamento. Isso também é da propriedade da pessoa. Então, agora tu falasse, Cláudia, na pandemia. Eu tenho casais que eu acompanho, ex-casais, que eles estão fazendo alternância de semanas. Então, uma semana fica com o pai, uma semana com a mãe. Se isso é certo ou não cabe a mim, eu acho ninguém a julgar, porque quem sabe do seu funcionamento familiar são os membros da família. Estou acompanhando um casal agora que faz uma coisa que nem existe no nosso sistema jurídico, que é a guarda nidal. Os filhos permaneceram no lar, mas os pais saem. Então, fica uma semana a mãe naquela casa e na outra fica o pai. Ótimo. É a primeira vez que eu vejo, mas está funcionando. Incrível. Boa. As crianças se sentem sempre em casa, né? Que é sempre aquela questão de a chatice de ter que trocar de casa, às vezes ficam, né, levando e trazendo. Que interessante.
Ô, Paulo, eu queria complementar um pouco essa questão que você falou, que eu achei muito bacana, que de dar raiva de ver, né, quando tem duas pessoas que conseguem passar por isso e fica no momento de não conseguir, uma confusão mental, não conseguir fazer um acordo decente, né? Dentro aqui do lado da psicologia, mais um pouquinho, puxando mais para a neurociência, acontece que quando a gente está num nível de estresse muito alto, a gente tem uma descarga física do cortisol e da adrenalina, que são os hormônios que são responsáveis pela luta e fuga, que é um sistema que, quando eu me sinto atacada ou numa situação de estresse, eu ligo esse sistema para fazer ou uma coisa ou outra. Então, se eu estou passando por uma separação e isso eu estou interpretando como uma coisa estressante, porque eu posso passar, como a gente passou, interpretando como uma mudança de vida, que não foi sempre a delícia, é dolorido em alguns momentos, tal, mas a gente fez uma interpretação como uma mudança, né? E a gente tentou buscar apoio para poder ver dessa forma. Mas se eu interpreto a separação como uma coisa estressante, eu vou entrar no sistema luta e fuga. E aí eu vou estar com esses hormônios circulando e eu vou ver sempre o cônjuge, o ex-cônjuge, ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Cada um vai fazer parte desse papel. E realmente as pessoas não conseguem raciocinar porque esses dois hormônios não deixam raciocinar. Eles são programados para atuar em hábito, que é os comportamentos adquiridos, o que a gente já tem lá dentro há muito tempo. Então, a comunicação mais agressiva, eu querer me defender, não escutar o outro, ela faz parte da forma como eu interpreto essa separação, justamente por causa disso. Então, é interessante você estar colocando, porque eu acredito que o teu trabalho ele ajuda a ressignificar esse momento. É por aí? Sim, até porque além desta leitura, né, que tu traz com propriedade, a gente tem uma questão cultural. Então tem algumas coisas que estão introjetadas na gente como algo certo e errado, como funcionamento, por exemplo, famílias patriarcais, assim, né? Aquela visão do pai como visitante, o pai como apenas assistência, a mãe como a responsável, ou o pai só como provedor e a mãe não. Essas questões todas, a gente vem num processo de rompimento, né? Então, quando a gente hoje olha, e de novo o exemplo de vocês, tantas formatações novas de família, a gente pode perceber, e quando tu fala isso, me traz a ideia do espelhamento, me traz a ideia dessas percepções. Se a gente pega as crianças elas têm, com aquela visão linear, uma forma muito mais simplista de entender família, né? Tem uma passagem no livro, assim, que eu conto, que uma vez o meu filho perguntou se uma tia que eu tenho, que morava só ela e o gato dela, era família, se aquilo formava uma família. E eu disse que sim. E aí pensei assim, ó, como é mais simples, né? Ou, mãe, aquele ali é casado. Não, eles já não são casados, mas um é filho de outro. Essas formatações familiares novas permitem para essa geração que tem, né? Quantos pais separados tem numa sala de aula? Muito mais do que um tempo atrás. Então, quando a gente também trabalha essa normalização, os acontecimentos, né? Relações homoafetivas, várias composições, ou relação só pai e filho, traz essa ideia de algo mais normal. E ao ver algo mais normal, algo positivo. Então, se nós três estamos falando com uma visão positiva do divórcio, é porque alguma coisa já aconteceu antes da gente, né? Então, assim, nós não somos inovadores no que a gente oferece, mas por alguma razão a gente conseguiu chegar e propor, né? O que essa advogada está aqui falando? Eu aciono muita raiva no meu atendimento quando eu trago afeto ou quando eu digo assim, isso vai passar. Isso é uma tempestade, mas nós vamos chegar em algum lugar e tu vai voltar. Não quer dizer que seja fácil, né? Hoje eu acompanho especialmente uma pessoa que eu sempre trago esse exemplo. Ela tem um choro diferente, ela tem um choro que a lágrima pula, assim, né? E eu venho acompanhando o processo que ela não se dá conta de transformação. Ela chega com muita dor, ela passa com muita raiva, ela boicota o acordo, mas ela já tá com a fisionomia diferente. A foto dela do perfil do WhatsApp já é uma mulher completamente diferente do início. Então, provavelmente o filho dela, as pessoas próximas a elas vão registrando algo como positivo. Outra questão que eu acho importante, quando a gente fala isso, a gente não está fazendo nenhuma apologia ao divórcio, é legal, vamos, não é isso. Não.
É o Isso cuidado mesmo. com as relações. É o cuidado. Eu posso ser uma boa amiga, eu posso ser uma ex-esposa, no mínimo não conflitante. Não quer dizer que as pessoas precisam ser amigas ou conviver como vocês, mas no mínimo tu faz a leitura da não violência, do cuidado com as palavras, né? Do deixar passar alguma coisa em prol de outra que tem um valor maior. Então, esse trabalho, quando a gente tem trabalho com outros profissionais, né? Eu trabalho com terapeutas ou espaços de fala, né? Isso aqui é um espaço de fala. Esse vídeo vai ficar gravado, esse vídeo vai ter acesso. E se eu estou pensando em me separar e estou ouvindo essa advogada me dizer que é possível eu chegar em algum lugar melhor, estou vendo esse casal que viveu anos juntos, que tem filhos e que conseguem estar sentados, e é muito engraçado, porque assim, eu tenho uma mania. Isso é uma mania, acho que da vida, de analisar pessoas, né? Então, isso é meu. Ah, é? E aí, quando um vai falar, vocês dão. O Cláudio fez assim, né? Deu espaço para tua fala. Isso é cuidado, né? Então, isso é cuidado. Cuidado não precisa. A gente pode ter cuidado entre nós três, né? E acho que normaliza, sim. Isso é uma responsabilidade que a gente tem como pais, né? Os filhos de vocês provavelmente entram em casamentos com uma visão muito mais positiva de, ok, se não der, tem saída. Eu posso, inclusive, ser mais feliz numa outra composição. Só para o pessoal que está assistindo, quiser fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade Ah, vou bem aí e lembrar. façam questionamentos, tá? Eu te pergunto o seguinte, a gente, claro, ainda vive numa sociedade machista, etc, e tal, longe do ideal, mas a gente, né, as mulheres ocupam um espaço maior, tem mais espaço no mercado de trabalho, e tal. Essas novas, essa realidade, por exemplo, ela altera alguma coisa, em que ponto altera alguma coisa para melhor ou para pior, quando acontece a separação? Porque tu citou ali vários fatores, né? Um deles é a questão financeira, né? Então, assim, inclusive o acesso a mais informação, o acesso a debate, enfim, claro que a gente sabe que ainda é um pouco segmentado isso, mas influencia, por exemplo, ajuda na hora da separação, teu trabalho, por exemplo, de conversar, de apresentar saídas para essas pessoas? Não, sem dúvida. Olha só, se a gente pensar que o divórcio é de 1977, a gente está falando de coisas que, em termos de funcionamento comportamental, é muito recente, né? A guarda compartilhada é de 2014, nós estamos falando de 6 anos atrás. Então, a gente tem coisas que, até elas funcionarem ou elas entrarem nessa percepção, Juliana, de normalidade ou de uma visão mais positiva, ela vai demandar um tempo, né? A gente vive, sim, ainda numa sociedade que tem uma desigualdade, né, entre homem e mulher. A maioria dos atendimentos que eu faço, a dependência financeira vem delas, né? São homens que são, na maioria das vezes, os provedores, ganham mais do que elas. Então, isso tudo influencia diretamente. Mas assim como ainda tem isso, eu tenho casos, tem uma parte do acordo que a gente diz, as partes abrem mão de alimentos entre elas, isso cada vez mais, porque as mulheres trabalham, né? A grande maioria trabalha. Quando a gente fala, por exemplo, agora um ranço ainda, porque a gente tem ranço de passado e um passado muito recente, né? As mulheres, quando elas se divorciam e elas vão fazer seguro do carro, o seguro do carro para uma mulher divorciada é mais caro do que para uma mulher casada, na maioria das vezes. Então, quando a gente pensa assim que ainda tem situações, ou quando tu tem que te colocar na tua qualificação, né, divorciada, em união estável, quando ainda tem esse entendimento de nomear, de tu criar esse personagem dentro das coisas, a gente ainda está falando de situações muito recentes. Mas sim, todo esse movimento de igualdade, né, de equiparação, e isso só tende a caminhar para frente, isso interfere num processo de divórcio, sim. A gente tem pensões, né, pensão provisória, pensão temporária, pensão compensatória, que isso traz, né, a mulher, faz combinação por tempo até ela ser reinserida no mercado de trabalho. Então, essas questões, elas são determinantes. E cada vez a gente tem mais. E aí eu fico fazendo essa comparação. Essa figura do pai cuidador, né, do pai que não está ajudando a mãe. Quando essa semana um cliente me disse assim, mas eu peguei na sexta-feira e devolvi na segunda. Eu fiquei 3 dias. E aí eu ainda brinquei, porque ele é bem gozador, eu disse, mas isso não é um favor.
Mas tu não tá fazendo favor. O filho é tanto teu quanto dela. Essa visão também é uma visão recente, né? Que o pai fazia visitas, hoje a gente não chama mais de visita, a gente chama de convivência. Então, o pai era a pessoa que visitava, a mãe era aquela que ficava no lar, cuidando dos filhos. Então, a gente precisa de um tempo, só que essas mudanças econômicas, né? Essas mudanças culturais interferem completamente na visão do divórcio. É interessante você estar falando. Não, mas a entrevista é para falar. Não, você está falando do formato, né, das falas, a visita que vai mudando, que o homem acha que ajuda aí no consultório de psicoterapia, é recorrente eu chamar a atenção das clientes, que elas falam, mas ele me ajuda. Eu assim, opa, é tipo de fala que não dá para deixar passar. Ele não ajuda, né? É pai. Então, a maneira da gente estar encarando que o homem ajuda já fica com uma relação desigual até da coparentalidade, né? Desse pós-divórcio, como é que fica, né? E isso que eu queria falar um pouquinho contigo, assim, tem um dos teus itens aqui, é contando aos filhos. O que você sugere? Como é que você trabalha essa parte com os seus clientes? Quando eu me pergunto assim, qual é o pior momento do divórcio? Eu gosto muito, e aí é mais da tua área, Juliana, quando a gente traz os medos, né? Vamos falar dos fantasmas. Então, assim, o que vai ser o pior? O pior momento é a hora de contar. E normalmente ela dura um tempo, as crianças reagem de um jeito ou de outro, né? Quando a gente trabalha, quando eu tenho a possibilidade, muita gente busca o advogado pensando em separar. Então, eu tenho a oportunidade de falar isso antes. Né, de sentir se essa pessoa está no momento mesmo madura para um divórcio. O processo do divórcio é um processo de amadurecimento interno. Então, ela está pronta, ok, houve todo o encaminhamento, agora chegou o momento de falar com os filhos. Quando a gente fortalece, antecipando situações, olha, eles podem chorar, eles podem fazer chantagem, eles podem não dar bola nenhuma, eles podem perguntar coisas que a gente não está preparado. De novo, essa questão da normalização. Mas as dicas que a gente traz e que funciona muito nesse momento de contar é quando a gente já tem algo definido, né? Quando o casal já tem algo construído entre eles, não como uma ameaça, eu acho que eu vou me separar, tô aqui contando. Não. Então, algo como o mais próximo de uma certeza. Quando algumas coisas já estão definidas, mas quem vai sair? Mas para onde o papai vai? Mas como é que vai funcionar? Essas perguntas são interessantes que elas estejam. A gente orienta também que a fala seja similar, né? Assim, que os dois estejam no máximo. A gente trabalha... Cláudia, eu gosto muito assim, quando a gente bota uma coisa muito utópica, assim, não, eu não vou me separar de você que nem o Cláudio e a Juliana, mas eu posso lutar internamente para ser o mais próximo disso. Então, eu não estou dizendo que para os dois conversarem rindo e harmonicamente, mas o mais próximo de uma harmonia, né? A questão da certeza do amor, quando a gente diz assim, olha, o amor, o casamento entre adultos, entre homem e mulher, entre pais, ele pode terminar assim, ele pode se transformar. Às vezes se transforma em outra coisa. Mas o amor pelos filhos jamais, porque isso traz o medo das perdas, né? Então, eu também posso, ele também vai me abandonar, ele também vai sair. Essa questão de trazer a isenção da culpa também. Tu não tem nada a ver com isso. É uma questão do mundo adulto. São questões nossas que não foram e tal. E a certeza de uma rotina, né? Então, assim, ó, a mãe vai continuar aqui, o pai vai continuar aqui, a gente te ama. Preservar a rotina num primeiro momento. Aquele que buscava, continua buscando. Aquele levava, continuava. São dicas que têm um funcionamento imediato. Outra coisa que perguntam, e se eu chorar? Ou se der briga na hora? O que acontece? Já tem de gente que fechou um pau na hora, assim, e o que fazer com os filhos. E aí eu digo assim, ó, é tão bom a gente ser de verdade para os filhos da gente, porque dor faz parte. A dor, inclusive, ajuda eles a construir esse divórcio dentro deles mesmo, né? Então, ser verdadeiro, dizer que não sei. Isso eu não sei te responder agora. A mamãe tá triste? A mamãe tá triste. Não, porque é óbvio que a gente está triste, é óbvio que um projeto está se desfazendo. Então, a verdade possível, né? Às vezes, por exemplo, caso grave, tem traição, e aí a pessoa tá muito brava, isso é o que a gente chama, isso é o filtro adulto, isso não precisa ver. Mas não, o foco são as crianças, então a gente vai preservar isso. A verdade possível é aquela que a gente filtra no nosso filtro adulto e traz para eles aquilo que está dentro da compreensão deles.
E aí, falando bastante, né, essa visão sistêmica também, né, a criança quando percebe e é respeitada que metade dela é pai e metade dela é mãe, desde este momento que a gente vai contar para eles, olha, nós estamos nos separando, mas a gente vai estar aqui, criar uma rede de apoio, contar para as famílias, para o colégio, talvez a criança não reaja ali, mas vai reagir mais adiante, isso é importante. Só que essa sensação da verdade, né, da gente lidar, fortalece todo mundo e vai fazer efeito, essa forma respeitosa, que eu fiz essa leitura de vocês, assim, ó, mas o pai e a mãe estão ali sentados na mesma sala, podem estar se odiando, mas eles estão juntos, estão ali compartilhando alguma coisa com os filhos. E isso tem reflexo parental. Isso depois, no decorrer da convivência e do tratamento familiar, faz diferença. Eu achei interessante você falar dos filtros do adulto, né? Porque, assim, às vezes a gente vê que na hora de contar para os filhos, um dos pares quer fazer uma associação, quer fazer uma parceria ali, né? Com o filho, né? Ou com a filha, enfim. Tipo, ter um aliado ali. Então, esses detalhes, se traiu, se não traiu, até porque se entrar nesse tema, o negócio é tão complexo, né? O que é traição, enfim, você entra em outra live só para falar sobre isso. Porque sempre a responsabilidade 100% de cada um, né? Não é um que arruinou o casamento, os dois estavam nesse casamento e, às vezes, um é o porta-voz de que a relação terminou. Então, às vezes não tem maturidade ou enfim, discernimento emocional para falar sobre isso, mas tem que ter um acordo intelectual de não expor a criança a coisas que nem o casal está conseguindo lidar, né? E a criança, ela precisa ser preservada porque, independente de estar com raiva do pai ou da mãe, a criança ama os dois. E não adianta a gente contar detalhes para assim, a criança ficar com raiva porque o fulano que está terminando, porque ela vai ficar confusa, porque ao mesmo tempo ela vai continuar amando aquela pessoa, mesmo que ela fez algo de errado, né? Então, tudo isso acho que é legal que você está colocando esse filtro para a gente, sobretudo, conseguir lidar com a nossa dor e levar a nossa dor a quem tiver que lidar junto, a pedir apoio, mas colocar para a criança a verdade possível, a verdade sim, mas uma verdade dentro do contexto que ela possa lidar, né? E não ela ter que vir me acolher, me cuidar, que a gente vê às vezes a criança ela fica meio que com pena do pai, com pena da mãe. Eu acho que isso é péssimo num processo desse, né? Eu gosto muito quando envolve divórcio, outro ponto são os reflexos, né, do divórcio nas crianças e nos adolescentes. Então, a gente, quando tu traz essa questão da verdade, a gente percebe, quando valida pai e mãe, o reflexo ele é menos danoso, né? Eu gosto muito, e já falei, né, que divido muito com terapeutas, tem o período, tem aquela fase da fidelidade também, que os filhos estabelecem com um, tem muitas questões que são perigosas, que se, assim como eu dei o exemplo de um advogado litigante, quando a gente pega uma mãe alienadora, por exemplo, um pai alienador, que pega numa idade, que faz essa parceriazinha, ou a mãe que se vitimiza e diz, fica aqui comigo, não vão. Esses jogos perigosos, eles refletem de forma danosa. E hoje ainda estava falando sobre isso, também tem estudos que dizem o seguinte, o dano, e se a pessoa tá com dor, tá querendo matar um casal que se dá, esse casal que está aí falando com essa advogada. Quando a gente consegue mostrar que os danos são muito maiores do pré-divórcio, do período onde aquele casal já não vive bem, onde já tem um luto, onde a sexualidade está comprometida, onde tem desrespeito, onde tudo que pode acontecer, que é o período do conflito, é desse período que os reflexos são mais determinantes. Às vezes, o divórcio ele é uma libertação, porque ele vai encerrar essa fase ruim e pesada, né? Ou então aquela coisa assim, as crianças nem estão se dando conta, eles estão se dando conta, mas a gente não briga na frente deles, eles percebem o que está acontecendo. E o divórcio vem e liberta. Não que não vão trazer outras dores, mas ele inicia como menos danoso do que aquilo que eles estavam vivendo. E o silencioso é muito pior. É muito pior do que aquela briga escrachada, assim, bom, eu vi, eles não se davam, minha mãe, não, meus pais não se trocavam carinho. Isso é dano, né? Então, a gente, também na pergunta do Cláudio anterior, assim, quando a gente acolhe dizendo, olha, essa verdade possível, ou mostrar que talvez tu vá ter até um carinho pelo pai, né? Eu vi um questionário essa semana, que depois eu conto para vocês num trabalho que eu tenho do Núcleo da Separação, onde a gente perguntava, né? Se aquela mãe, quando ela identifica algo positivo no filho, tu desenha tão bem quanto o teu pai. Se ela guarda para ela, se ela diz para o filho,
ou se ela ainda vai mais além. Tu sabe que ele desenha tão bem quanto tu? Quando tu faz trazer o pai, uma qualidade do pai, que ajuda nessa identificação e que fortalece. O problema é que as pessoas têm que parar de achar que o divórcio destrói, rompe uma família. Ele não rompe, ele altera aquela família, né? Ele faz uma formatação diferente, mas ele não desconstrói. E isso faz diferença. Dá para identificar assim, algumas posturas, né, que podem ser comuns a todos esses tópicos que tu levanta. Por exemplo, tu falou disso agora, né, de ter um outro enfoque para tratar das coisas, a questão de não tratar de uma maneira, de buscar o diálogo, de tentar enxergar como, né, como a Juliana também falou, e você falou, como uma possibilidade de uma vida melhor depois do divórcio, né? Existem algumas posturas que podem ser comuns a esses 20 passos, por exemplo, e que ajudem as pessoas que estão assistindo, depois as que vão assistir, a entender quais são os eixos, né? Que depois vão ser aplicados em cada um dos pontos, né? Da questão da raiva, do acolhimento, enfim, do desapego, mas eu acho que deve ter alguns pilares, exatamente, alguns pilares que ajudem as pessoas a virar a chave. Então, pô, não tinha pensado nisso, né? Eu gosto muito dessa sensação do esgotamento, né? De olhar para aquela relação e entender. Porque quando tu leva alguma coisa para o divórcio como algo assim, e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse sido assim? E se quando os filhos nasceram eu não tivesse me dedicado tanto e tivesse olhado um pouco mais para o outro, né? As coisas poderiam ter sido diferentes. Isso estraga a condição. Porque tu vai ficar com aquela sensação pendente e não vai andar. O vínculo conjugal, o vínculo afetivo, ele permanece nessas questões. Isso é um pilar. Eu acho que essa é a base. O segundo é isso que a gente vem trazendo, né? Da fala, da normalização, da verdade possível, do afeto, né? De trazer isso como a dor de qualquer um, ela é válida. Ai, mas que bobagem, ela pegou a rede social, tá seguindo o outro. Ok, ela tá precisando desse olhar de ajuda. E a terceira questão, assim, 4, na verdade. A terceira, eu acho que é os filhos como norte, sem nenhuma dúvida. Porque e aí devo dizer isso, já devem ter perguntado para vocês. É óbvio que a gente sentiu raiva, é óbvio que em algum momento a gente desaprovou algo, né? Assim, isso é bem coisa da tua mãe, isso é bem coisa do teu pai. Essa sensação faz com que no sentir, se tu coloca o filho como prioridade, né, tu leva diferente o divórcio. Às vezes eu ouço uma cliente dizendo assim, doutora, nem adianta, porque ele não vai se dar conta, ele nem vai perceber essa minha postura. E eu disse, vai sim. E se ele não perceber, os filhos estão percebendo. E aí a gente contamina comportamentalmente, né? Assim, positivamente. Eu não estou violenta, eu tenho uma fala cuidadosa, eu preservo os meus filhos e ponto. Eu não estou dizendo para ser amigo, eu não estou dizendo tudo junto, separado. Estou dizendo para o cuidado. E o último, Cláudio, eu acho assim, quando a gente esgotou as possibilidades, colocou os filhos como norte, trabalhou essa verdade de sentimento, o que a gente faz com isso, né? Hoje a gente tem métodos autocompositivos, advogados que estão nessa linha. Então, o uso da mediação. A mediação é uma ferramenta, ela está ali para ajudar as famílias que estão presas no conflito e não estão conseguindo sair. A advocacia colaborativa, né, que é uma forma de conduzir o divórcio sem o judiciário, levando só para homologação depois. Se comprometendo é uma forma que a gente se compromete com um termo de não litigância. Nós não vamos levar nossa conversa aqui para uma briga. A gente está com as cartas na mesa. Olha só, eu não gosto, Juliana, quando tu diz isso. Olha só, o problema é que eu não tenho condições de pagar determinada coisa. Quando tu trabalha na base a clareza, inclusive da dor, ela te leva para um acordo e para os conflitos que virão, né? Porque vem novos. Divorciado, mas vem situações que são diferentes. Vem os novos companheiros, vem um novo casamento, vem um novo filho, vem uma crise financeira, vem uma pandemia, né? Então, a gente sabe. Né? Então, assim, imagina quem está vivendo uma pandemia e tem uma péssima relação com esse. E tu tem que fazer um compartilhamento dos filhos, né? Então, assim, gente que usou mau uso da pandemia para afastar, ou aqueles que se dão e que se miram, né?
que foi o que a gente fez, né? Quando a gente recebeu a notícia da pandemia, aí 2 virginianos extremamente práticos, assim, supermercado, né? Olhamos um para o outro e fomos para um grande supermercado para resolver essa questão. E aí já fizemos uma rotina em casa, rotina de exercícios a gente fez algumas levas de poesias e contos, e tem noite de filme em família, e daí a gente fez essa organização, porque assim, a gente tem que preservar a saúde mental das crianças, né? Então, como que a gente se unir, se estruturar, deixando inclusive a nossa vida pessoal de lado nesse momento, né? Porque estamos em isolamento, mas entendendo que isso era importante para que os meninos ficassem fortes, ficassem bem, né? Porque, enfim. Eu também gosto de falar um negócio assim, que é muito do meu ponto de vista de homem, né? Para outros homens, assim, porque os homens têm uma dificuldade, né? Não que eu não tenho, mas os homens têm uma dificuldade muito grande na separação, por exemplo, né? De admitir a separação. Isso, inclusive, provavelmente os maiores causas Violência. da violência, do feminicídio, tal, e admitir, né, que a pessoa não quer mais ficar com ele, né? E eu acho que isso, não simplificando demais, mas precisa perceber, né, e isso a gente percebe, o quanto depois que a gente resolve essa questão da separação, o quanto a gente pode ter uma nova vida, novos projetos, e quanto isso é positivo para a vida da gente, quanto a gente cresce nesse processo mesmo, né? Então, eu acho que os homens precisariam perceber mais as possibilidades, quando uma coisa está esgotada, né, a possibilidade de ter um outro projeto de vida, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que coloca assim, o que fazer com a raiva, se tem alguma situação onde muito, por exemplo, situações muito radicais, né? Onde a violência está ali quase acontecendo ou acontecendo. Como é que lida com isso, né? Quando surgem, eu vou falar sobre isso, mas eu quero só te dizer, eu atendi um homem semana passada que ele me trouxe, porque fica meio dúbio, assim, pode ser a sensação masculina, ou da rejeição, né, de não te quero mais, as mulheres, e aí eu vou dizer assim, ó, eu não gosto de generalizar nada, mas assim, existe uma repetição de comportamento. A mulher, quando ela chega no esgotamento da relação, ela tem uma conduta completamente diferente do homem, né? Esse homem que eu atendi semana passada, ele é um homem que investe muito na família e tem muita dor pela ruptura, né? E ele é uma pessoa, eu disse isso, mas eu disse isso e disse assim, eu quero que tu registre o dia de hoje e que a gente volte a sentar aqui, tu vai passar aqui no escritório, tomar um café comigo daqui a 1 ano, porque eu tenho certeza que ele vai voar. Ele vai ser muito mais feliz, porque ele não percebe o quanto a autoestima dele tá baixa, o quanto não tem carinho, o quanto não tem cuidado, o quanto não tem, sabe, assim, uma pessoa num fio. E eu disse, volta, porque eu tenho certeza, não vai, tem muita questão do status, né, de casado. A perda do status de casado é uma coisa que provoca um apego muito grande. Então, de não assumir é isso. Nossa, o que tu é? Divorciada. Aí tu chegou sozinha no lugar, coisa de colégio, todos os casais, e tu tá ali, não, né, e tá sozinha. E ainda a gente vive, sim, numa sociedade onde tem uma mulher desaprovadora, ainda tem a dor do... Aí, como é que é a questão que a Juliana explicou? Aí tu coloca no outro, tu tá com as tuas dores que tu não quer olhar, e aquela pessoa, como assim ela inova dessa forma e me traz esse incômodo? Tudo isso é feito dominó, né, nas relações. A raiva, agora na tua pergunta, a raiva é uma sensação assim, ó, mesmo na boa condução do consenso, do acordo, ela aparece, nem que seja de si mesma. Foi um projeto que não deu certo, né? Eu tive filhos, eu vou ter que me desapegar daquela casa, eu vou ter que, financeiramente, vai ter uma certa quebra, né? Eu vou ficar um final de semana longe dos meus filhos. A raiva, ela vai aparecer, de um jeito ou de outro. Quando a gente busca filtros, né, e se apoia em pessoas que nos dão esse respaldo de segura, de não violência, de métodos, como eu falei, uma mediação, advocacia colaborativa, quando a gente busca terapia, eu estou trabalhando com uma família numa reestruturação sistêmica familiar, a família inteira está sendo atendida para melhorar algo dentro delas. E é uma família de violência. É uma família que tem um caso que tem violência, tem alienação parental, e eles eles toparam o aceite dessa proposta, assim, ó, vamos olhar a família como um todo. Quando a gente olha
a raiva como algo inevitável que pode vir a acontecer. Quando a gente coloca os filhos como norte, a gente já está fazendo esse filtro, a gente já está contendo. Casos muito graves de violência doméstica, por exemplo, claro que aí a condução é diferente, né? Eu estou fechando um acordo essa semana que há uma violência iminente ali. Toda hora ela está voltando, mas eu estou com medo, né? Eu fico numa situação de advogado assim, eu estou estimulando o acordo, mas eu tenho medo que algo aconteça com ela. Então eu me amparo com terapeutas, eu divido com colegas e digo, olha, o que tu acha? Né? A gente faz um olhar diferente, entra já com uma protetiva, estraga o acordo. Tudo, claro, é o feeling, entendeu? A gente tem que respeitar o tempo de cada um, o tempo de cura, o tempo de decisão, de amadurecimento e o momento das coisas acontecerem. A violência está ali. Se tu age errado, no momento errado, tu pode provocar uma avalanche, né? Aquilo que está contido pode vir como algo ruim. Uhum. Como é importante a sociedade, né, agir nesses casos, né? Vocês têm um trabalho, eu lembrei disso porque a gente fez uma live há Sim, faremos outra, né? 20 dias, 30 dias atrás, uma experiência em São José do Rio Preto, em São Paulo, também ligada à justiça, que é um trabalho de voluntários que eles fazem oficinas com homens que praticaram algum tipo de violência ou contra a mulher ou contra os filhos. E eles nos deram relatos muito importantes, muito legais, assim, de homens que não só saíram do problema, como viraram multiplicadores desse projeto. Né? Um projeto chamado Projeto Meno, lá vale a pena conhecer. Então, como é importante a sociedade, as instituições, né, como a justiça, as leis, né, os governos, enfim, todos perceberem quanto é importante para uma forma, por exemplo, de prevenir a violência contra a mulher, por exemplo, é essa, né, tu agir na base e na valorização de profissionais que fazem diferença, né, na sua atuação. Essas experiências que a gente está conhecendo, a tua e outras, são coisas que fazem diferença, né, na vida concreta das pessoas para melhor, entende? E só para complementar, terça-feira, desculpa, Paulo, só para valorizar o trabalho ali também, terça-feira a gente vai estar entrevistando daí as oficinas com as mulheres, que é o Maria Mulher, que é o mesmo projetos, né, a gente está adorando essas lives, está conhecendo pessoas incríveis como você, como esses projetos, vários outros que a gente teve aqui, que são pessoas que fazem a diferença ali na ponta, né, ali onde está acontecendo o mesmo conflito e evitando muitas vezes até essa violência, né. E se a gente for validar essa ideia de que tudo é muito recente, hoje a gente tem um direito de família que tem o afeto como um princípio, né? Tem decisões em cima do afeto, pais socioafetivos, tanta coisa legal acontecendo. Me lembrei da oficina da parentalidade, né, que acontece no judiciário, então tem acesso para quem precisa. Essas outras formas, constelação familiar, não quer dizer que assim, Paula, tu acha, tu acredita nisso ou naquilo, mas se a pessoa ela tem uma abertura, ou se a pessoa tem uma possibilidade de tu sentir e fazer chegar. A gente está vivendo com conceitos muito novos, né? A guarda compartilhada, ela é um inibidor da alienação parental. Então, quando as pessoas dizem assim, mas tu gosta? Eu sou fã da guarda compartilhada. E ela tem efeitos que agora a gente começou a olhar. Então, ela ajuda, assim, hoje, para o pessoal, né, da psicologia que eu estava falando, às vezes as pessoas acham assim, os pais não se dão, então não pode ter. É exatamente por não se dar que tem que ser. Então a gente vai mudando os nossos conceitos. Aquilo que a gente via, eu vi um vídeo antigo de 1977, quando as pessoas eram consultadas sobre o divórcio, né? E aí a lei do divórcio, não, vai destruir as famílias, aquela visão religiosa, né? E aí a gente olha, 77, e as pessoas eram entrevistadas na rua dizendo, não, eu sou contra. Mas contra o quê, meu Deus? Contra, não contra. E a gente está falando hoje de coisas, então, que vão mudar. E acho que a gente está fazendo o nosso trabalho social, assim, de disseminar essa visão positiva da família, reconstrução, afeto, respeito, né? E pelo menos o meu trabalho, eu durmo tranquilamente que estou contribuindo com esse olhar, né? Paula, a Thaísa dá os parabéns aí pela tua participação e ela pergunta o seguinte:
se o manual ele é mais dirigido para os clientes ou para formar outros advogados, entende? Qual é o público que aproveita melhor, né? Ou quais os públicos, né? Que trabalham com esse manual que você fez? Essa pergunta é importante porque essa era a minha grande preocupação. O manual foi escrito para quem está em processo de divórcio, principalmente pensando, vivendo ou tendo vivido, né? Então, assim, mesmo num passo que fala sobre os reflexos patrimoniais, eu usei uma linguagem acessível de explicação, aquela coisa que simplifica. A gente já tem tanta coisa complicada para viver que precisava alguma linguagem assim, ó. Eu pego o manual e vou ali abrir sugestões, abrir aqui, ó, sugestões de convivência. O que é melhor? Paulo, o que tu percebe que funciona? Então, a minha sensação, tem advogados que usam, tem advogados que usam e dão para os seus clientes. Quando eu atendo, eu dou o manual, né? Porque eu acho importante. E eu gosto que as pessoas me ligam e dizem assim, doutora, eu estou no 4º passo. Então, a gente vai acompanhando as pessoas, né, até chegar. E o 20º passo, ele traz relatos positivos. Se eu tivesse conhecido vocês antes, se eu tivesse vocês antes, estariam vocês lá num relato positivo. Então, as pessoas querem chegar nesse lugar. Mas, te respondendo, ele não é técnico. Ele é para quem está vivendo ou pensando num divórcio. E quem quiser ter acesso a esse manual, entra em contato com o teu Instagram, como é que é? O Instagram, Manual da Separação 20, o direct ali funciona. Ali eu tenho, um dia a gente até pode pensar juntos, muitos relatos. Às vezes eu não dou conta, porque seguir o Manual da Separação, às vezes as pessoas se assumem pré-divórcio. Como é que eu vou seguir algo que fala... Não, tem isso também. Não posso falar sobre divórcio. Como é que eu vou ler um livro que fala sobre separação? Mas as pessoas se sentem constrangidas, mas às vezes elas vão ali no direct e narram as suas histórias, né? Então, sempre que dá, a gente responde. Sim. Tinha mais uma pergunta? Sobre essa questão das novas famílias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem... um ponto também que a gente debate aqui no nosso canal, essa formação de novas famílias. Eu queria que falasse um pouquinho sobre quais são essas experiências com as novas famílias e as separações. Existem aquelas famílias que a Constituição de 88 trouxe como novas formas, né? Desde as monoparentais, por exemplo, aquelas famílias constituídas só pela mãe e os filhos, só pelo pai e os filhos. Existem depois as famílias, né, oriundas já de relações homoafetivas, 2 pais, 2 mães. A gente tem as famílias socioafetivas, onde, e hoje, né, com tanta mudança, os pais que não são pais biológicos, mas são os pais afetivos, um padrasto, uma madrasta, alguém que participou, inclusive indo para a certidão de nascimento dessas... É lindo isso, porque olha, eu fico arrepiada. Isso é um ganho humano quando a gente valida o afeto. Então, os pais socioafetivos, né? A gente tem as famílias reconstituídas, famílias mosaico também, as famílias que a mãe com os filhos, o pai com os filhos, aí eles se juntam ou casam e têm outros filhos que são irmãos e não são irmãos dentro da mesma família. Então, essa possibilidade... Hoje se discute poliamor, se discute N situações, né? A adoção, a Constituição também traz essa equiparação de filhos biológicos e filhos adotivos. A gente tem, se a gente pensar, né, e hoje a gente está trabalhando isso, talvez formatos que a gente ainda nem imaginou que vão acontecer, né, dentro do ritmo que a gente está se transformando. Mas eu acho que essa legitimidade de poder constituir, volta à história, a pessoa e o seu animal. Eu tenho feito acordos onde tem guarda de animais, né? E aquilo é uma família. Sim. Então, essa validação, esse olhar de que tudo é possível, né? E eu sei que a gente está no final, mas essa questão também, assim, ó, levar o teu divórcio, o meu divórcio, o divórcio de vocês, e entender o que cabe naquilo ali, é o mesmo pensamento para a construção de uma família, né? Claro que a gente tem a lei, né? Algumas balizas, assim, que a gente se orienta, mas no todo, quase tudo é possível. Eu tenho acompanhado algumas famílias diferentes, novas, né, que é o trisal. Então, eu acompanhei algumas lives e falava que daí eu vi de 2 mulheres e um homem, e daí ele tinha
filho biológico com ambas, mas ambas se sentem mães dessa criança. E eles estavam tentando ver como fazer isso diante da lei, né, para que, no caso, faltasse um, a outra pudesse assumir a criança como mãe. Então, eu estou achando interessante porque, assim, a lei ela tem que acompanhar o que essas mudanças sociais e familiares estão colocando como verdade, como normal, né? Existia, diante da lei, o que é uma família normal? O divorciado era o exótico, o anormal, agora está se vendo de outra forma, né? Nós dizemos o que é o normal para nós dizemos o que é o normal para a nossa família, e a lei está tendo que correr atrás e tentar fazer esses ajustes, né? E o papel de vocês, tendo essa comunicação com outros profissionais, é importantíssimo para poder se renovar dentro da própria lei, né, do direito. E isso é importante, Juliana, assim, ó, porque normalmente não, há um atraso, né? É que a lei, para ela acompanhar os acontecimentos culturais, sociais, demanda um tempo, é isso que a gente vem falando. Então, tem fenômenos, quando eu trago, tu trouxesse essa questão, isso aí implica em direitos sucessórios. Então, imagina assim, ela é filha de um, mas eles todos vivem numa relação, e se aquela pessoa falecer, essa criança herda de quem? Tudo isso está sendo pensado agora. Então, ele é muito mais complexo, é um sistema, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem a monogamia, a gente tem várias coisas que estão sendo carregadas junto com isso, né? Os efeitos sucessórios é uma coisa que determina muito forte. Então, a gente precisa de um tempo. E, às vezes, é muito engraçado. Chega uma lei, e aí o processo burocrático ele é tão complicado que quando ela chega, ela já está desatualizada. A gente tem esse problema também. Eu sei que a gente está no finalzinho e a gente não vai. Isso daria uma outra live, por exemplo. Mas eu te pergunto assim rapidamente, vou te botar numa situação complicada porque vai ter pouco tempo. Mas assim, essa onda conservadora que a gente também vive, tem que contextualizar, né? Então, por exemplo, as mudanças de lei e tal, elas também respondem a uma postura, uma pressão social, uma coisa assim. E hoje a gente vive na minha opinião, um retrocesso, uma onda mais conservadora. Então, ver que isso pode interferir, por exemplo, nesses avanços tão necessários para questões legais, de comportamento, de famílias, etc. De forma negativa, com toda a certeza do mundo. A gente tem banca religiosa, e aqui, gente, eu não estou falando, né, cada um com as suas crenças, mas no momento que tu tem uma banca religiosa tão forte, e a gente tem, aí daria outra live também, mas assim, posturas tão duras, como aconteceu a questão do aborto dessa menina, né, que aí a gente pode falar do que é o melhor interesse do menor, o que é aborto legal, e aí uma distorção da própria lei, né, existe o aborto legal, e eu ouvi barbaridades sobre isso. Então, assim, ó, existe um momento de retrocesso, sim, de conservadorismo, sim, perigoso. Eu tenho uma visão muito otimista quando eu trago essa questão positiva do afeto, do direito de família, só que a gente está vivendo esse momento delicado de retrocessos culturais, sim, por medos, por preceitos religiosos que a gente achava até que já tinha passado, né? Então, cabe a nós seguir na luta, né? Para que a gente não ande para trás. É verdade. É isso, agora. O que você poderia deixar assim de convite para as pessoas que estão se separando? Enfim, alguma palavra final, Paula? Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer, parabenizar vocês, adorei conhecer vocês dois. E eu acho que o convite é para essa abertura. A gente falou bastante sobre isso, essa abertura de possibilidades, né? Da gente poder ser mais feliz, da gente poder estar melhor com a gente mesmo, naquilo que a gente acredita, para a gente ser um bom exemplo de paz. Eu acho que envolve tudo, Cláudio, nosso comprometimento educacional de sermos pessoas melhores, viver em relações verdadeiras, com afeto, com cuidado, né? Eu acho que esse é o exemplo. E o divórcio, eu convido para essa possibilidade de caminhar olhando com carinho para a família que não se rompe. Ela só vai se transformar e a gente está aqui para cuidar delas assim. Perfeito, exatamente. Obrigado, assim que a gente pensa. Paula, foi maravilhoso, passou muito rápido. Muito obrigada. Muito obrigada, bom sinal. Um beijo, obrigada a todos e todos que participaram aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.